Fala pessoal, professor Douglas mais uma vez. Agora vamos falar sobre modalidades, o famoso PGBL e o VGBL. Agora você vai descobrir uma vez por todas o que são essas letrinhas, ok? Primeiro, o que eu preciso saber? Quais são as perguntas que eu devo fazer para identificar se o cliente realmente precisa de previdência ou não, certo? Primeiro, o porquê, né? Um deles é a aposentadoria, um dos primeiros objetivos que você deve identificar no cliente. Se ele precisa adquirir uma renda lá no futuro ou acumular um capital para sua aposentadoria. Depois tem a questão dos impostos. Se você identifica que ele paga muito imposto, vai ter uma modalidade específica indicada para esse perfil de cliente. Depois tem a questão de faculdade, por exemplo. Você pega um casal, identifica que ele tem uns filhos e que daqui 18 ou 21 anos eles pretendem colocar seus filhos na faculdade. Por que não começar desde já um plano de previdência para esse projeto? Além desse projeto, tem outros projetos futuros, como aquisição do imóvel, até mesmo uma viagem, além da própria aposentadoria, ok? Então, o plano de previdência vai servir para esses outros objetivos também. Tem a questão da declaração do imposto. Nesse primeiro momento, você tem que identificar qual que é o regime de imposto que esse cliente aderiu. Se ele for isento, vai ter uma modalidade e uma tributação certa para você apresentar para ele. Agora, caso ele é optante pela simplificada, a simplificada é um modelo onde o governo vai cobrar 20% de imposto. Vai te dar um desconto de 20% e vai cobrar sobre os 80% restantes. Se isso é o mais indicado ou não é a questão aqui, o mérito que eu vou entrar. Se qual é a melhor alíquota que o cliente vai escolher no momento que ele vai declarar seu imposto de renda. Isso ele vai ter que ver na hora que declarar e com o contador dele. Mas se ele é optante pelo simples, vai ter uma tributação específica para ele escolher uma das alíquotas e a modalidade também pode interferir, né? Depois, se ele é optante pela completa, aí ele abre possibilidade para contratar as duas modalidades, tanto o VGBL quanto o PGBL, ok? A completa, ela tem a possibilidade de você incluir deduções, que são a parte de educação, a parte de saúde, tudo aquilo que o governo, em tese, não dá conta, né, que é a obrigação dele, educação, saúde, segurança e a própria aposentadoria. Tudo que ele não dá conta e você precisa contratar no setor privado, à parte, ele te dá como benefício na sua declaração. Então, esses benefícios podem ser usados para deduzir imposto na sua base de cálculo, incluindo a previdência. Tem uma modalidade específica para isso. Riscos. Nesse momento, você vai identificar também qual é o perfil de risco do cliente. A gente já viu nas aulas ali de API, de análise de risco. Identificar o perfil do cliente vai te auxiliar a adequar qual que é o melhor produto, o fundo de investimento ideal para aquele cliente investir e acumular seu recurso ao longo da vida. Ele mantém uma boa parcela em pós-fixado, um pouquinho só em inflação. Se ele é um perfil mais moderado, ele vai aceitar um pouco mais de risco, vai ter uma carteira um pouco mais diversificada. Se ele já é o perfil arrojado, entende-se que ele vai para a bolsa direto, ele tem uma noção grande sobre risco de mercado e vai poder diversificar mais a sua carteira. Claro que, entendendo o risco, ele sabe que em determinados momentos vai cair, vai subir muito. Então, para visar no longo prazo, todos esses perfis você vai ter que identificar qual que é o melhor perfil e qual que é o melhor fundo indicado para ele, certo? Depois a gente tem a questão de por quanto tempo, a idade, né? Qual que é a idade que você pretende se aposentar, com 65 anos, 70 anos, 80 anos. Saber essa idade é importante, mas não é definitiva, tá? Ela vai auxiliar no cálculo de projeção de quanto tempo a pessoa vai contribuir e tudo mais. Questão de disponibilidade financeira também, identificar qual que é a disponibilidade, com quanto ele pode contribuir, né? Nessa etapa, qual que é o valor que ele deseja contribuir para o plano de previdência, é uma das questões que você vai levantar ali no começo. Porém, previdência, daqui 2, 3 anos, a pessoa pode aumentar a contribuição dele, se ela melhora a sua capacidade de renda, ela melhorou ali no emprego, ela subiu de cargo, o salário dela melhorou, ela pode também aumentar a sua contribuição na Previdência, ou receber um bônus, uma PL, vai lá e faz um aporte eventual. Previdência não é tão travado assim, não é tão rígido, tá? É um processo que dá para adequar
à medida da dificuldade financeira ou da adequação financeira do cliente. Claro que, dependendo da dificuldade, é possível também estancar a contribuição. Não precisa contribuir todo mês, tá? Isso é possível. A questão de qual renda deseja obter. Existe possibilidade de a gente fazer um cálculo de projeção. Qual que é a renda que você quer obter? Eu quero ter tantos salários mínimos. Existe a possibilidade de você projetar isso com a inflação, com ganho real de 2%, 3%, qual que vai ser a renda lá no futuro? Eu já tenho uma renda hoje de R$4.000, eu desejo ter uma renda superior a isso, ou manter esse valor. A gente sabe que o INSS tem um determinado teto e a pessoa quer ganhar acima daquele teto para voltar a recompor a renda que ela tinha anteriormente. Tudo isso é possível fazer e a gente identifica isso no momento da contratação do plano, certo? Depois, agora sim, quais são as modalidades? A gente tem duas, é bem fácil. Primeiro é a modalidade PGBL, que é a mais antiga, e depois a modalidade VGBL. Eu vou falar um pouco dessa sopa de letrinha para vocês, começando pelo P, certo? O P, então, vamos gravar assim para ficar bem fácil. O que é o P? O P é de paga imposto. Vai permitir deduções e ele posterga o imposto mais para frente. Então o P, para ficar bem fácil de você gravar aí na hora do estudo, são essas, acho que as palavras-chave que vai ajudar você a guardar. E mais uma coisa, PGBL, o que significa o GBL? Plano Gerador de Benefício Livre, ok? Essas são o significado do PGBL. Depois o pessoal chama só de P ou de PG, fica muito, para quem já está na área, é muito comum você ouvir falar isso, mas o PGBL é um plano, ele é o mais antigo, certo? O que tem no P então? O P, ele deduz imposto. Na parte de deduzir imposto, o P permite abater da base de cálculo do imposto de renda as contribuições realizadas anualmente no plano. Ou seja, tudo aquilo que você realizou de aportes no plano no exercício anterior, 2018, tudo aquilo que eu aportei em 2018, na declaração de imposto de renda de 2019, eu posso usar todas essas contribuições para colocar lá como dedução. Lembra? Aquilo que o governo dá conta, no caso o INSS, aposentadoria, eu posso contratar um plano à parte, um plano privado, e usar isso como dedução na minha declaração. Porém, qual que é o limite? 12% da minha renda bruta tributável. Eu vou mostrar mais para frente no slide de benefício fiscal como que é feito esse cálculo, ok? Depois, cobrança de imposto de R. Quando que incide o imposto de R no PGBL? O PGBL incide no momento do resgate e sobre o montante, ou seja, valores aplicados mais o rendimento. Vai incidir no todo, então. Toda vez que for fazer um resgate, incide no todo. Aí tem que ficar bem atento para saber qual que é o plano mais indicado para o cliente. Muitas das vezes pode colocar um plano PGBL para ele, sendo que não é o mais indicado, e ele vai resgatar isso a qualquer momento, ele pode ser penalizado com imposto de renda alto. Qual que é o perfil? Qual que é o cliente mais indicado para ter um PGBL? Ele é indicado para o cliente que opta pela declaração completa do imposto de renda. Lembra que ele quer deduzir imposto, ele quer colocar a previdência dele como dedução do imposto de renda, então ele tem que ser optante pela modalidade PGBL. Também para quem contribui para o regime INSS ou regime próprio de previdência social. É uma das condições. Se ele não contribuir pelo INSS ou pelo regime próprio, ele não pode usar o PGBL para abater imposto. Tudo bem? Agora vamos falar do VGBL. O VGBL é V de vida. Ele é um seguro com cobertura por sobrevivência. Ele é mais novo, tá? Ele é mais recente, ali da década de 2000 para cá. O Vida, então, para ficar bem fácil vocês guardar, ele não permite abater no imposto de renda nos aportes feitos no plano. Então, o PGBL permite e o V não, para ficar bem simples, certo? Mas na hora de incidir imposto, só vai incidir somente no rendimento do plano. Lembrando que incidência de imposto, pessoal, tanto no P quanto no V, somente no resgate, ok? E aqui no caso do VGBL vai ser somente sobre o rendimento. Então o P sobre o valor total, o montante total, e o VGBL sobre o rendimento, certo? Ok, Douglas. E qual que é o perfil mais indicado para aquele cliente que opta pela declaração simplificada ou até mesmo isento de imposto
o mais indicado vai ser o VGBL. Mas também, para quem contribui dentro do limite de 12% da renda bruta no PGBL, pode ter um VGBL? Claro que pode. Então, para quem já contribui com 12% da renda bruta no PGBL, pode ter um VGBL também. Por exemplo, a pessoa tem uma capacidade de guardar ali em torno de 30% da renda dela. 12% vai no P e o restante vai no VGBL, certo? Olha, ficou bem simples a comparação entre os dois. Então, o P paga imposto, permite a dedução até o limite de 12% da sua renda bruta. Já o VGBL não permite, certo? A cobrança de IR no P sobre o montante, capital mais juros, e no VGBL somente sobre o rendimento, só os juros. E qual o perfil mais indicado? No PGBL para quem paga imposto de renda e opta pela completa. Já o VGBL não necessariamente, ele pode ser o simplificado ou até mesmo isento, certo? Vamos dar sequência aqui na parte de benefício fiscal. Aqui eu vou mostrar para vocês um simulado de como que é a declaração de benefício fiscal. Na declaração completa de benefício fiscal, então, vamos imaginar para quem tem plano PGBL ou para quem não tem plano PGBL. Eu vou mostrar as duas simulações. Na declaração completa a gente tem ali o nosso salário, que é a renda que recebeu, né? O INSS, aquilo que foi contribuído para o INSS ao longo do ano. PGBL, sim ou não. Base de cálculo, é a base de cálculo, a tabela que a pessoa vai estar enquadrada na base de cálculo de imposto de renda. Ela pode sair desde isento até 27,5. Na parte de tributação você vai ver melhor ali a tabelinha. O imposto, então, a alíquota de imposto que vai incidir. Qual que é a parcela dedutível, ou seja, aquilo que a pessoa colocou de despesas médicas, de educação dos filhos ou educação própria, ela pode colocar aqui no seu imposto de renda, parcelas a deduzir, inclusive a previdência. O imposto a pagar, que seria já o imposto final, e o benefício fiscal. Então vamos lá. O primeiro, começar com uma simulação sem a previdência, uma contribuição anual aqui. Pegamos um salário então de 100 mil para facilitar a explanação. 11% de 100 mil equivale a R$ 5.489,88. Esse é o valor máximo ali, o teto para contribuir para o INSS para quem ganha essa faixa aqui de renda anual. PGBL, então a pessoa não está contribuindo aqui para o seu plano de PGBL, certo? Qual que vai ser a base de cálculo então? A base de cálculo vai ser R$ 94.510,12. Sobre essa base de cálculo vai incidir a tabela máxima de 27,5. Acima de 50 e poucos mil, 55 mil reais, vai incidir 27,5. Os 27,5 então equivale a R$ 25.990,28. Parcelas a deduzir, a pessoa tem ali despesas médicas e educação, colocou ali dentro do limite máximo, R$ 9.913,83. Imposto a pagar então será de R$ 16.076,45. Qual foi o benefício fiscal? Nenhum. Na verdade, o imposto a pagar então é sobre R$ 16.076. Agora vamos fazer uma experiência, né? Vou mostrar a simulação com o PGBL. Nesse momento agora eu vou sair aqui da tela para ficar fácil de vocês verem. Opa, sumi. Mas estou aqui ainda. Vamos lá. Com previdência então anual, a gente tem a mesma contribuição, a mesma renda anual, né, 100 mil reais, o mesmo desconto do INSS de 11%, porém aqui a pessoa contribuiu dentro do limite de 12% da sua renda bruta, ou seja, o equivalente a 12 mil reais. Considera que a base de cálculo então vai ser menor. Ao invés de tributar sobre 94.510, como você contribuiu com 12 mil aqui em previdência, a sua base de cálculo passa a ser sobre 82.510,12, ou seja, menor. Você está diminuindo a sua base de cálculo perante o leão. Qual que vai ser o imposto? O imposto é o mesmo, 27,5%, mas sobre 82 vai ser equivalente a R$ 22.690,28. Continua as mesmas deduções, ok? Mas aí o imposto a pagar vai ser menor. O imposto vai ser de R$ 12.776,45. De quanto que foi esse benefício fiscal, então? De R$ 3.300. Você viu a diferença quando tem previdência PGBL e quando não tem PGBL?
Na verdade, com o PGBL você vai ter essa possibilidade de arcar aqui, né? Deixa eu colocar aqui uma canetinha para marcar, fica mais fácil. Com 12% da sua renda, você pode aportar até 12%. Isso pode ser tanto em contribuição mensal, ou seja, R$1.000 por mês, por exemplo, ou como pode ser através de aporte único. A pessoa pode vir aqui uma única vez no finalzinho do ano, normalmente ali em novembro, dezembro, quando ela já tem uma certa noção de quanto que ela vai pagar de imposto, ela vai lá, faz o cálculo no simulador, então ela sabe quanto que ela vai ter que pagar, porque ela já tem as deduções, o que ela já gastou de médico ao longo do ano, vai lá, faz o cálculo e aporta no seu plano PGBL para ter uma dedução. Ela vai pagar imposto nesse caso aqui, por essa renda, né? Mas se a pessoa tiver numa tabela menor, pode ser que ela restituya o valor de imposto, tá? Então pode ser muito interessante a depender se a pessoa paga muito imposto ou não. Se a pessoa paga imposto, gente, tem que ter um plano PGBL. Vai fazer todo sentido na vida dela diminuir imposto. Claro que lá na frente a gente vai postergar esse imposto e vai pagar um imposto sobre o resgate, sobre o valor total. Aí eu chego a dizer que para o PGBL pode ser mais indicado como um produto para planejamento sucessório. Como você vai contribuir só 12% da sua renda bruta ao longo dos anos, vai obtendo esse benefício fiscal ao longo dos anos, e lá no final, ao invés de sacar todo o plano, você pode deixar ele já para herdeiros legais. É uma das opções, não estou sugerindo aqui não, mas é uma das possibilidades que tem com o plano PGBL, ok? Certo, a gente encerra então essa etapa aqui de VGBL e PGBL. Vamos para a próxima etapa então, ok? Até lá!